cá estou para mais um Turismo em Destaque. Esta é uma daquelas perguntas cuja resposta, como costuma dizer-se, daria pano para mangas. No entanto, e apesar de sintético, não posso deixar de começar por dar aqui uma nota prévia para saudar a Organização Mundial do Turismo por, uma vez mais, ter aproveitado as celebrações do Dia Mundial do Turismo, cujo epicentro decorrerá no próximo dia 27, como é referido na pergunta, ou seja, na próxima segunda-feira, para colocar o dedo na ferida, lançando uma ampla reflexão, não apenas no seio das Nações Unidas, organização de que faz parte, mas apelando e incentivando todo o mundo e muito em especial toda a comunidade turística a fazê-lo. Por isso, creio eu que a oportunidade do tema turismo pelo crescimento inclusivo não podia ser maior. E porquê? Porque esta pandemia que tem assolado o planeta neste último ano e meio teve não apenas consequências sanitárias ou em termos da saúde pública, ela também tem sido devastadora do ponto de vista económico e social, atingindo todos os países de igual forma, independentemente do seu patamar de desenvolvimento ou de riqueza, no fundo, demonstrando que, de algum modo, acabamos todos por ser iguais. Um outro aspecto que esta malfadada pandemia também tem demonstrado é a importância que o turismo tem na economia mundial, seja enquanto atividade económica, seja enquanto elemento de coesão territorial e social, seja enquanto bem essencial para o bem-estar humano, seja ainda também como dinamizadora de outras áreas de atividade económica. Ora, agora que se perspectiva a retoma da atividade turística, é natural que por todas estas razões ela acabe por estar na linha da frente da recuperação da economia mundial e, consequentemente, da criação de riqueza, da criação de emprego e da qualidade de vida. O desafio que a OMT agora nos vem propor e lançar é que esta reconstrução seja uma oportunidade a não perder, no moldar de um futuro e de um mundo mais solidário, mais fraterno, com mais igualdade de oportunidades e onde todos contem e todos vejam valorizadas as suas diferenças, sejam elas culturais, religiosas, sociais, naturais, patrimoniais ou de qualquer outra espécie. E, no fundo, que olhemos para além daquilo que são as estatísticas e os resultados turísticos e tenhamos presente que, por trás de cada número, há uma pessoa, ou não fosse o turismo, uma atividade económica feita por pessoas para pessoas. Tudo isto significa que temos que tirar partido da capacidade ímpar que o turismo possui para assegurar que ninguém é deixado para trás e que este novo mundo, que todos nós agora temos a responsabilidade de reconstruir, não padeça dos mesmos males do anterior. No fundo, se quisermos, este repto que a Organização Mundial do Turismo nos lança, para concluir, pode-se sintetizar em 4 exemplos. O primeiro, uma mensagem muito clara para dentro da própria atividade turística, é que de uma vez por todas se assuma o compromisso que os benefícios desta nova era de crescimento em que a atividade turística vai entrar, sejam disseminados e possam ser sentidos por todos quantos integram a constelação turística, desde o maior conglomerado à mais pequena empresa de origem familiar. Como eu sempre digo, o turismo é simbiótico e está na altura dessa interdependência também ser partilhada entre os diversos atores que integram a atividade. Um segundo exemplo tem a ver com aprendermos a partilhar os ganhos das operações turísticas com as pessoas e com as comunidades, sobretudo com aqueles que mais precisam e com aquelas que são mais desfavorecidas porque mais sofreram e foram prejudicados com o impacto da pandemia, nomeadamente com a entrada do turismo neste ano e meio em modo de pausa. Porque se as suas tradições e se a sua cultura desaparecerem, com elas seguramente também desaparecerá muita da diversidade da nossa oferta turística. Um terceiro aspecto tem a ver com continuarmos na linha da frente na luta contra as alterações climáticas, preservando o planeta e as regiões e assegurando a sobrevivência dos vários destinos turísticos, sobretudo os mais frágeis e aqui muito em concreto os insulares, das suas populações. Esta é uma mensagem muito,
mas mesmo muito clara, que o turismo do futuro tem que apostar na neutralidade carbónica e na sustentabilidade ecológica e ambiental. E, finalmente, um quarto e último ponto, que é fazer do turismo o exemplo maior da criação de empregos dignos, ajudando, assim, a construir economias e sociedades mais resilientes, mais sustentáveis, com maior igualdade de género e, consequentemente, também mais inclusivas. Embora a informação que todos dispomos aponte no sentido que o pior desta pandemia já terá ficado para trás, creio que, apesar de confiantes, não podemos nem sequer devemos embandeirar em arco, porque a diferença entre o cabo das tormentas, como é referido na pergunta, e o cabo da boa esperança, ou seja, entre termos sucesso no dobrar desta nova etapa das nossas vidas, ainda é muito ténue. De forma alguma, pretendo com isto passar uma mensagem de menor confiança na retoma da atividade turística ou mesmo de algum pessimismo. Quanto a mim, neste momento, o facto é que há 3 questões que são verdadeiramente essenciais e que serão elas que irão, de alguma forma, ditar a derrota do vírus e, consequentemente, a reconstrução das nossas vidas, se quisermos, o regresso à normalidade, onde, naturalmente, o turismo e as viagens também se incluem. E quais são essas 3 questões assim tão vitais? Bem, a primeira é, desde logo, mantermos plena consciência que a pandemia ainda não acabou e, portanto, não podemos, de forma alguma, baixar a guarda. E isto é válido para os Estados, é válido para os governos, é válido para todas as autoridades, sejam elas de saúde pública ou de qualquer outra índole, mas também é válido para todos e para cada um de nós. Este ainda não é o tempo de abandonarmos as regras e as normas de higiene e segurança sanitária. Uma segunda questão tem a ver com o facto de, apesar do sucesso que os planos de vacinação têm estado a ter nos países mais desenvolvidos, é bom que tenhamos noção que eles são apenas uma parte do mundo. E isto significa que há muitos outros que ainda não tiveram acesso às vacinas. Veja-se o caso do continente africano, onde só apenas 6% da população já foi vacinada. E é por isso urgente aproveitar que este princípio de derrota, assim o esperamos, do vírus e da pandemia, seja também aproveitada para ajudar aqueles que mais necessitam, aqueles que ainda precisam que as vacinas lhes cheguem. E porque temos que ser solidários, porque temos que ser também, de alguma forma, altruístas, ou, se não for por estas boas razões, pelo menos que seja por sermos egoístas, ou seja, pela má razão, porque ao fazê-lo também acabamos simultaneamente por nos estarmos a proteger. E, finalmente, um terceiro ponto, que é termos presente que mesmo nos países com elevada taxa de vacinação, ainda há muitas pessoas que não querem ser vacinadas, os denominados negacionistas. E isto é um fator também de instabilidade, porque contribui para que o vírus continue a circular do ponto de vista comunitário e, consequentemente, a sofrer mutações que se podem vir a revelar perigosas. Em suma, tudo isto significa que se falharmos com uma destas 3 questões que eu volto a frisar são claramente e indiscutivelmente essenciais, isto quer dizer que estamos a protelar a derrota da pandemia, estamos a manter as nossas vidas nesta espécie de limbo em que temos andado no último ano e meio, mas também estamos a adiar a retoma da atividade turística à escala global. Até daqui a uma semana, lembre-se que a pandemia ainda não acabou.